Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Viviane, Vivi, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Não há outro igual a ti, Senhor. Nós declaramos isso, que não há outro igual a ti. Declare isso. E honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Só Ele é digno. Bom dia, Salve. Seja bem-vinda, Salviana. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual ao Senhor. Ele é grande, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Simone, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos declarando que grande é o nosso Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, glória a Deus. Pode deixar só baixinho, bem, o som ambiente. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Senhor Jesus, nós colocamos essa live diante de Ti. Senhor Jesus, a Tua presença é real, a Tua presença, Senhor, é constante. Senhor, eu declaro que a Tua presença é essencial no nosso meio. É mais do que essencial, é mais do que primordial em nossas vidas. Senhor Jesus, que essas lives, Pai, onde estiverem chegando, meu Deus, que pessoas sejam tocadas pelo Teu poder, que pessoas sejam tocadas pelo Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje, Mateus capítulo 23. Aí. Gente, ontem nós nem oramos. Patrícia, seja bem-vinda, minha querida. Ontem nós nem oramos. Depois que encerrou a live, que eu pensei, gente, nós não fizemos a oração final da live. Mas primeiro porque estava tanta resistência na live de ontem, estava caindo assim do nada, né? Como se tivesse caído a internet, mas só a minha que estava assim. E foram muitas as resistências. Raquel, querida, seja bem-vinda. Então, a Carol, minha flor, um beijo, seja bem-vinda. Então, nós nem fizemos a oração final também.
porque o Senhor começou a me revelar algumas coisas. E eu falei, Jesus amado, eu preciso, como diz, eu preciso assimilar isso aqui que o Senhor está me mostrando. Como eu disse ontem na live, o Senhor me levou por várias casas e assim, tinham muitos ídolos dentro das casas, tinham muitos pontos de contato dentro das casas e o Senhor falava bem claro que Ele iria fazer como Ele fez lá no templo. Se nós mesmos não arrancássemos, né, por conta própria, Ele iria arrancar, Ele ia fazer como Ele fez no templo. Então não deu tempo de fazer a oração final ontem, mas hoje nós vamos orar e fazer a oração final em nome de Jesus, amém? Vamos lá em Mateus capítulo 23, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com fim de serem vistos aos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Achei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Queridos, esse não é um texto muito fácil. Laurene, Andressa, todos sejam bem-vindos, tá? Todas sejam muito bem-vindos. Não é um texto fácil. Inclusive, ontem à noite, já era mais de meia-noite, eu estava meditando nesse livro aqui, meditando nesse capítulo, e falei: Senhor, o Senhor está tão bravo aqui, Jesus. Jesus está tão bravo aqui neste capítulo, né? Jesus, ele mostra uma indignação muito grande aqui com os fariseus e com os escribas. E Jesus, ele dá algumas instruções, né? E também a maior parte desse capítulo é uma advertência aos escribas e aos fariseus. E Jesus, aqui no primeiro e no segundo versículo, fala que Jesus, novamente acompanhado da multidão e dos seus discípulos. Gente, eu fico assim maravilhada com a palavra de Deus. Cada dia que a gente lê, cada vez que a gente lê, o Senhor, ele sempre tem algo para nos ensinar, ele sempre tem algo novo para nos falar. E sempre fala que Jesus ele sempre andava acompanhado de multidão e de discípulos. Isso é uma coisa que nós nunca vamos poder mudar. Conosco também é assim. Nós sempre estamos acompanhados de multidão e de discípulos. Isso é algo que nós não vamos poder mudar, porque com Jesus também foi assim, tá? Então, eles falam que no verso 3, fazei e guardai, pois tudo que ele vos disser, mas não imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Os fariseus e os escribas, eles eram daqueles assim que gostavam de mandar. Eles gostavam mandar as pessoas fazer os sacrifícios, mandar as pessoas fazer as coisas espirituais, mas eles mesmos não faziam. Eles não eram exemplo, eles não davam exemplo. Eles mandavam, mas eles não davam exemplo daquilo que eles mandavam as pessoas fazerem, né? Então, amados, nesse capítulo, Jesus ele mostra assim uma indignação.
ele faz uma crítica pesada mesmo aos fariseus e aos escribas. E nós já falamos aqui quem são os fariseus. Eu vou até lendo para vocês aqui novamente. Os fariseus, eles eram um grupo de religiosos influentes, eles tinham muita influência na sociedade, só que eles eram mentirosos, eles eram falsos, eles eram hipócritas, ou seja, eles pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Eles pregavam, mandavam as pessoas fazer aquilo, fazer várias coisas, mas eles mesmos não faziam. E os escribas, quem eram os escribas? Eles eram os intérpretes da lei. Os escribas, eles eram os doutores da lei, muito inteligentes na lei, né? Porém, eles eram conhecedores profundos das escrituras. Os escribas, eles eram conhecedores profundos das escrituras. Só que eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Ninguém mais poderia ter acesso à pregação da palavra de Deus. Eles queriam que ficasse a interpretação da lei, a interpretação da palavra de Deus ficasse só nas mãos deles, ficasse só com eles. Eles não queriam distribuir para as pessoas as revelações, não eram nem revelações, eram as interpretações da palavra de Deus. Queria que ficasse só entre eles. E não é diferente dos nossos dias de hoje. Não é muito diferente. Quantas igrejas que nós conhecemos, quantas igrejas que tem, que existe. Quantas igrejas e que lá prega assim, não, aqui é só nós que vamos subir. Não, aqui é só a nossa igreja que vai subir. Só a nossa igreja que está certa. Só a nossa igreja que está certa. Gente, são várias as igrejas que pregam isso. São vários lugares que pregam isso, que só a igreja deles é que vai subir. Que só o templo deles é que vai ser do Senhor. Só a denominação deles é que vai ser salva. Que as outras, nenhuma vão ser salvas. Mas Jesus aqui, ele fez essa crítica pesada, ele fez essa crítica dura contra os fariseus e contra os escribas. Então, Jesus, ele critica, porque eles se incomodavam com a pregação de Jesus. Tanto os fariseus como os escribas, eles eram perseguidores de Jesus e dos discípulos também. Eles perseguiam Jesus, eles perseguiam os discípulos. E eles se incomodavam com a pregação de Jesus. Jesus pregava muito sobre o amor. Na verdade, Jesus é o amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é o próprio Jesus. Jesus é o próprio amor. E Jesus, ele falava muito, Jesus, ele exortava, mas ele também falava muito sobre o amor. Só o fato de Jesus fazer tantos milagres já era demonstração de amor. Mas eles chamavam Jesus de possesso. Eles chamavam Jesus de endemoniado. Eles perseguiam os discípulos que andavam com Jesus. Os fariseus e os escribas, eles queriam enfiar a goela abaixo, os seus ensinamentos, as suas doutrinas, as suas posturas, queriam enfiar a goela abaixo. Mas Jesus não, Jesus nunca fez isso. Jesus incentivava as pessoas ao amor. Jesus incentivava as pessoas a amar. Jesus incentivava as pessoas a crer nas Escrituras, a crer naquilo que ele pregava,
mas com amor, que era uma palavra que não existia no dicionário dos fariseus e nem dos escribas. Eles não tinham essa prática de amor, mas Jesus era o verdadeiro amor. Então, eles queriam, os escribas e os fariseus queriam fazer as coisas para ser visto pelas pessoas. Eles queriam ter notoriedade. Eles queriam ser notados. Tudo que eles faziam era para ser notados pelas pessoas. Queriam que as pessoas os notassem. Mas Jesus não. Jesus, eu falei isso ontem, né? Vou falar hoje novamente. Jesus, ele não queria ser notado. Tanto é que todos os milagres que Jesus fazia, ou a maioria, Jesus falava, olha, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Porque ele não queria que os milagres fossem propagados. Ele queria que o nome dele, a missão dele fosse propagada. Jesus queria que a missão dele, de Salvador, de Rei, Jesus queria que ele fosse propagado e não os milagres que ele fazia. Mas não tinha jeito, as pessoas ficavam tão empolgadas que elas saíam falando, né? Os cegos saíam enxergando e não tinha como as pessoas não notar. Não tinha como as pessoas não notar que tinha acontecido algum milagre ali. Mas os fariseus não. Eles já interpretavam ali a palavra e já falavam, olha, fala para todo mundo que foi eu. Ó, vai lá e fala para todo mundo que foi eu. Fala para as pessoas que foi eu. Foi eu que fiz, tá? Vamos colocar na nossa linguagem de hoje? Fala que foi eu que cantei, viu? Fala que essa música foi minha, viu? Fala que esse serviço aí, aqui na minha empresa, aqui no meu local de trabalho, fala que foi eu, tá? Fala que foi eu que fiz. Tá? Essa pregação aí maravilhosa, foi eu que preguei. Eu. Mas Jesus falou, vocês são hipócritas. Jesus falou para eles, vocês são hipócritas. Nós não devemos fazer nada para aparecer. Nós não devemos fazer nada para aparecer aos homens. Olha só, verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios. Pastor Wesley, você está assistindo aí, que eu vi que o senhor entrou? Pesquisa aí para nós o que são filactérios, por favor. E fala que alongam as suas franjas. Pesquisa aí para nós, Pastor Wesley, por gentileza, o que é filactérios? Era para mim ter feito isso ontem e eu esqueci. E aí fala que eles amam, em primeiro lugar, nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Gente, tem pessoas que chegam assim em determinadas igrejas, se eles não tiverem um lugar de destaque, eles ficam bravos. Existem pastores que quando vai em determinado lugar, em determinada igreja, se não tiver uma cadeira separada para eles ali, eles não ficam. Se não der oportunidade para eles, meu Deus, aquilo foi uma ofensa se não der oportunidade. Amados, nós não podemos agir como esses fariseus e nem como esses escribas. Nós precisamos ser pessoas humildes de coração. Nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos, nós precisamos mostrar para o Senhor e não para homens. Nós precisamos fazer tudo para o Senhor. A palavra de Deus também diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, se for para mostrar para os homens, vai virar areia. Vai virar uma casa de areia. Nós precisamos, queridos, aprender,
Filactérios, caixa geralmente de couro que contém pergaminho com textos bíblicos judaicos, transportada no ritual judaico, junto à testa e ao braço esquerdo. Vamos falar numa linguagem aqui, uma linguagem bem coloquial, bem dos nossos dias. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Quem lembra aqui? Levanta a mãozinha aí, das caixas de promessa, que em todas as lojas de artigos evangélicos tem. Aquelas caixinhas de promessas, tá? Então, aí vem os versículos, né? Essas caixinhas de promessas são os versículos. Um monte de versículo lá que tem. Aí você pega e tira um versículo de lá e você fala, vamos ver o que Jesus está querendo falar comigo hoje. Aí você tira um versículo e sai aquele versículo. Então, fala, pois alargam os filactérios, que são essas caixinhas, mas elas eram de couro, né? Tá escrito aí. Elas eram de couro, que continham pergaminhos, né? Ou pergaminhos com textos bíblicos. Hoje nós não usamos mais pergaminho. Então, o que se encaixa mais nessa ilustração aí são as caixinhas, essas que eu tô falando aí, de promessas. E aí, você sabe o que eles faziam? Pegavam essas caixinhas